Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou gravando num ambiente diferente. Na verdade, eu já gravei aqui há muito tempo, mas por conta do calor que está fazendo, em pleno verão, final de janeiro, então eu resolvi gravar aqui porque é mais fresco, tem ar-condicionado, enfim, faz parte. E eu resolvi gravar o vídeo de hoje porque em 13 de fevereiro vai completar 101 anos da Semana de Arte Moderna e ela representou uma grande mudança para a arte brasileira, claro, para a literatura também. A Semana de Arte Moderna foi um evento que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, organizado pela elite paulistana de artistas, escritores, pintores, poetas, músicos, com o objetivo de trazer uma nova forma de se fazer arte. Então, os responsáveis pela Semana de Arte Moderna foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti e o Di Cavalcanti, que foi quem pintou o cartaz do evento. A Tarsila do Amaral foi uma importante figura do modernismo brasileiro, mas no dia ela não estava na Semana de Arte Moderna porque ela estava em Paris. Como eu disse, esse evento era realizado pela elite brasileira, com exceção do Mário de Andrade, que era um dos mais simples ali, mas já frequentava esse espaço. Então o evento aconteceu, foi Semana de Arte Moderna, mas aconteceu em 3 dias, na verdade ali durante aqueles 3 dias, durante a semana de fevereiro, segunda, quarta e sexta, 13, 15 e 17 de fevereiro. E ali diversos artistas se apresentaram, então teve exposição de pintura, teve música com o Heitor Villa-Lobos, apresentações teatrais, enfim, vários tipos de manifestações artísticas. E por que essa data, aquela Semana da Arte Moderna, foi tão importante e até hoje se fala, se estuda a respeito disso? Bom, porque a Semana de Arte Moderna simplesmente inaugurou o modernismo. Pode até parecer meio assim óbvio, mas é importante destacar que foi sim um marco no modo de se fazer arte, de se fazer literatura e vários tipos de artes no Brasil. E por quê? A Semana de Arte Moderna foi criada para se mostrar esse novo modo de se fazer arte e principalmente romper com o que estava mais ali em alta, com o modo de se fazer arte que estava em alta naquela época, que era o parnasianismo. Agora falando mais a respeito de literatura. O parnasianismo foi um movimento literário que frisava muito naquela métrica certinha, naquele molde do poema e principalmente na norma culta da língua portuguesa. Um grande nome do parnasianismo brasileiro foi Olavo Bilac, e tem um poema dele muito famoso, que é o Língua Portuguesa, que começa assim: última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Então, além da métrica certinha, esse poema era um soneto, tinha todas essas palavras rebuscadas, uma valorização da língua portuguesa da norma, e não tinha outras questões importantes abordadas, como a gente vai ver no modernismo. Então, cansados desse modo de se fazer literatura, de se fazer arte, isso não só na literatura, mas também na pintura acadêmica, a Anita Malfatti vai trazer uma nova forma de se fazer arte. Então, como eu mencionei, a Tarsila do Amaral, que estava na Europa, ela teve muita influência disso, assim como outros. A própria Anita, que foi influenciada pelo expressionismo. Então, era uma maneira de você fazer pinturas focadas naquilo que você de fato estava sentindo, no seu modo de ver, não como a gente via a realidade, por isso aquelas pinturas bem diferentes. E na literatura, o objetivo era romper com esse padrão e valorizar a cultura brasileira. Então, primeiro era
beber da fonte das vanguardas europeias, assim como o expressionismo. Então, o objetivo desses autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que também foi muitíssimo influenciado pelas vanguardas europeias, era consumir esse tipo de arte. Eles eram muito influenciados, muito inspirados por esse tipo de fazer arte, mas a partir daquilo não copiar, mas criar a sua própria arte, valorizando a nossa cultura, valorizando o regionalismo. Então a gente vai ver muito isso na literatura modernista, que são os regionalismos e também a questão social. Isso também a gente vai ver muito no modernismo, os problemas sociais, a questão da seca do Nordeste, problemas urbanos. Então ali também, além do pós-Primeira Guerra Mundial, também tem as questões urbanas, desenvolvimento, fábricas, sabe, industrialização, enfim. E se eu fosse resumir ainda mais o movimento modernista na literatura, seria uma liberdade. Então, enquanto no parnasianismo tinha toda aquela métrica da poesia, uma valorização da norma culta, na escrita modernista a gente vai ver uma liberdade poética. Então não tinha necessariamente rimas, uma mistura ali de prosa com poesia. Então a métrica era completamente livre e também o modo de se escrever valorizando a linguagem coloquial. Aliás, tem um texto muito famoso de Oswald de Andrade, que é o Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então essa é uma forma muito clara de valorizar a nossa linguagem coloquial e também o dia a dia, o cotidiano. E óbvio que a Semana de Arte Moderna causou muita polêmica, mas ao menos demonstrou uma nova forma de se fazer literatura e outras artes. E focando em literatura, a gente vai ver outras gerações que foram influenciadas por esse modo de se fazer literatura. Então a Semana de Arte Moderna foi muito importante para se fazer uma nova forma de literatura, e esse conceito de se inspirar, de consumir a arte vanguardista europeia foi conhecida como antropofagia. Esse nome foi muito utilizado pela Tarsila e pelo Oswald. Ele fez um texto, escreveu um texto chamado Movimento Antropófago a partir do quadro Abaporu, aquele famoso quadro da Tarsila do Amaral que está em Buenos Aires. Eu gravei até um vlog quando eu conheci esse quadro lindíssimo. E o que significa antropofagia? Existiam tribos, aqui no Brasil havia os tupinambás, que comiam outras pessoas, praticavam canibalismo, mas com o objetivo de absorver toda a sua força, sua sabedoria. É um conceito assim. Então, no modernismo, esse conceito foi trazido, mas, obviamente, não de uma forma literal, mas com esse propósito de consumir, de devorar outros tipos de artes e, a partir dali, você criar a sua própria manifestação artística. Então, basicamente, é isso. E aí, quando a gente estuda o modernismo brasileiro, na literatura a gente vai ver 3 fases, 3 gerações do modernismo. Na primeira fase, a gente vai ver essa ruptura, essa nova forma de se escrever mais simples, valorizando o povo brasileiro, o regionalismo. Então, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, os nomes mais importantes dessa primeira fase. Já na segunda fase do modernismo, mais ali para a década de 30, a gente vê ainda mais essa questão do regionalismo e também das questões sociais. Então, Raquel de Queiroz com o livro O 15, que vai falar da seca do Nordeste, Graciliano Ramos com Vidas Secas, que também vai tratar a história
de uma família de retirantes nordestinos. O próprio Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus escritores, poetas favoritos, que escrevia muito sobre o cotidiano, sobre questões também um pouco mais intimistas, um pouco de pessimismo, mas sobretudo do cotidiano e também com poemas livres, sem se prender muito a métricas. E na terceira fase do modernismo, já ali numa transição para literatura contemporânea, a geração de 45, a gente vai ver uma escrita muito mais intimista e uma escritora considerada modernista, mas que não gostava de se encaixar em gêneros e classificações, era a própria Clarice Lispector. Para quem não sabe, é uma das minhas escritoras favoritas. Claro que tem toda uma influência do contexto histórico da época, como o pós-guerra. Os escritores dessa fase também são conhecidos como pós-modernistas, então fica ali mais numa fase de transição. Eu até peguei um livro dela para mostrar, que é o Felicidade Clandestina, um livro de contos. A Clarice Lispector tem todas as características do modernismo brasileiro, como as questões sociais, então a gente vai ver muito, por exemplo, em A Hora da Estrela, a personagem principal, Macabeia, é uma nordestina, sofrida, pobre, que vai para o Rio de Janeiro tentar uma vida melhor. Ela valorizava muito a cultura brasileira, então a gente vai ver ela mencionar aqui o Rio de Janeiro ou alguma cidade do Nordeste. E uma outra característica do modernismo da geração de 45 é a brincadeira com as palavras. Então, a Clarice Lispector tinha muito disso, de dar novos significados, de trazer uma nova perspectiva, na verdade. Então, a Clarice Lispector tinha muito disso, de trazer algumas palavras para descrever sentimentos ou situações. Por exemplo, o próprio nome Felicidade Clandestina parece uma coisa meio contraditória e também é muito intimista. Então, quando eu leio Clarice Lispector, por mais que seja, sei lá, qualquer tipo de personagem, eu sempre acho que ela tá ali. Eu nunca tive essa impressão com outro tipo de escritor, com outros escritores, mas com ela eu sempre tive essa sensação de que ela ali o tempo todo, porque a escrita dela era muito intimista, muito ligada ali aos seus próprios sentimentos, fluxo de consciência. Então a gente vai ver muito isso. E essa brincadeira com as palavras, novas formas de se usar uma palavra, de descrever alguma cena, a gente vai ver muito com Guimarães Rosa. Então ele conseguia transitar por não só pelo coloquial, mas pelo formal. Então ele conseguia trazer também a questão da pontuação, enfim. E também João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina, também é um nome muito importante dessa geração de 45, que apesar do poema dele ter uma certa rima, ter uma musicalidade, também se encaixava muito bem na estética modernista. Eu creio que essas fases do modernismo são mais para fins didáticos, para se estudar vestibular ou para pesquisa, mas é importante a gente ter uma noção, porque a Semana de Arte Moderna revolucionou para sempre a forma de se fazer literatura no nosso país, de valorizar aquilo que é nosso, de trazer liberdade para criar, para explorar e para trazer até novos significados de palavras, brincar com as próprias palavras do nosso vocabulário e valorizar, claro, o cotidiano, o simples. Inclusive, eu falei disso a respeito do Carlos Drummond de Andrade, mas a própria Clarice valorizava muito o cotidiano, as coisas mais simples, como o texto que também está aqui neste livro, O Ovo e a Galinha. Ela tinha a capacidade de pegar coisas assim insignificantes do dia a dia. No livro A Paixão Segundo GH, foi um dos livros mais profundos e provocantes que eu já li dela. Quando ela fala de uma barata, a personagem, quando vê a barata, ela começa a viajar, pensar na vida a partir da barata que ela vê. Então ela conseguia pegar as coisas mais simples, menos óbvias, para a partir dali
viajar mesmo. E eu não posso deixar de citar uma obra muito importante do Mário de Andrade, que é Macunaíma, que é considerado um herói brasileiro, um anti-herói, na verdade, que também tem toda essa característica de valorizar o povo brasileiro, de valorizar a cultura brasileira e de, no mesmo texto, misturar diversas influências do nosso país. Acho que só lendo para a gente poder ter realmente uma noção de como ele brincava com essa cultura, com a nossa cultura brasileira. E eu sei que é um assunto muito complexo, que vale uma baita pesquisa, mas espero que eu tenha conseguido resumir de uma forma mais simples e objetiva tudo para influenciar você a ler esses autores. E eu me lembrei de um agora que eu não posso deixar de mencionar, que é o Jorge Amado, também está ali na geração de 30, segunda fase do modernismo, que acho que não teve outro escritor que valorizou tanto a cultura baiana. Ele que era de Ilhéus, acho que ele nasceu em Ilhéus, que trouxe muito para suas histórias a realidade ali da Bahia, mas também muitas histórias que valorizavam a cultura local, como Gabriela, Dona Flor e seus dois maridos. Então, assim, um grande autor que também ficou conhecido por grandes produções na TV, pelas adaptações. Então, tudo isso para falar como o modernismo, a Semana de Arte Moderna, foi muito importante para a nossa literatura, para a nossa cultura, e para a gente não esquecer, até os dias atuais, de valorizar as nossas raízes, a nossa cultura brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui, deixe nos comentários se você tiver dúvidas, enfim. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau!